caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão desse tempo que nos é dado após a leitura e a proclamação do Evangelho, para que possamos crescer a partir dele. Aliás, a Bíblia existe não para que nós entendamos de Bíblia, nos especializemos nela, mas para ajudarmos na nossa vida. E quanto mais ela fizer isso, mais cumprirá o seu objetivo, a sua meta, a sua finalidade de origem. Então, procuremos crescer com essa perícope pequena que agora escutamos, porém muito intensa, muito incômoda, porque nos provoca em termos de mudanças, de alterações que sempre necessitamos empreender em nossa jornada. No fundo, o Evangelho de hoje, nele, Jesus nos faz um conjunto de alertas, oferece-nos uma série de pequenos conselhos, mas muito importantes e imprescindíveis, que nos ajudam a enxergar um pouco mais longe, além, quem sabe, dos limites da nossa visão, além daquilo que é aparente, acima do bem e do mal, do certo e do errado. No fundo, o Evangelho nos mostra que as aparências enganam e que nem tudo que parece ser é. Enfim, ele nos introduz no caminho de iluminação. O Evangelho, através de Jesus, nos faz um alerta, primeiramente, sobre a relatividade de todas as coisas, de tudo na vida. O texto diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Isso nos lembra o caráter sempre provisório, impermanente, de todos os eventos, de todas as coisas e de todos nós também. No fundo, o Evangelho nos pede para que nós saibamos que tudo nessa vida passa, e como passa, e rapidamente passa diante dos nossos olhos. Onde é que estão os nossos amigos de infância? Cada um pergunta isso para si. Vai encontrar um aqui, um além, muito diferentes daquelas pessoas que brincaram conosco na nossa meninice. Onde estão os nossos avós ou bisavós, quem nos conheceu? A casa onde nós nascemos, o que foi feito dela? O que é que restou dela? Às vezes uma penumbra, um espaço vazio, outras vezes uma outra casa, uma outra edificação, que não lembra em nada o nosso passado mais remoto. Onde é que está aquele rio na nossa cidade, onde nós nos banhávamos limpinho, com água cristalina? Ficou para trás, tornou-se, quem sabe, no esgoto, ou simplesmente desapareceu do mapa. Nada fica por muito tempo. Nós temos a ilusão, a fantasia, o desejo de agarrar as coisas e achar que elas vão permanecer, porque o nosso desejo vai nessa direção, mas é apenas uma quimera, é uma fantasia de fato, é uma ilusão. Precisamos ter esse cuidado, deixar passar as coisas que passam, para que nós possamos vislumbrar diante de nós, valorizar e ao mesmo tempo contemplar, desfrutar daquilo que não passa. Tem sempre algo que não passa, algo que é mais inteiro, mais permanente, algo que é mais sólido e tem mais consistência. Então não deixemos que as coisas provisórias tomem o lugar das coisas definitivas. E esse discernimento entre umas e outras não é nada fácil, mas é o objetivo da nossa vida, é a aposta, é o investimento que cada um tem que fazer para não perder a sua jornada por aqui. Lembro-me que quando estava em Portugal, às vezes passava em aldeias e vilas pequenas, aqueles casarões maravilhosos, fechados, alguns deles em ruína, antigos, antiquíssimos. Eu olhava e dizia: quanta gente rica, importante já não morou nessas casas. Hoje ninguém sabe nem quem é. Se perguntar àqueles mais jovens, não sei. Cheguei aqui há 10, 15 anos, já está nessa casa aí. Ninguém sabe. É uma lápide no cemitério com um nome
que já caíram 3 letras e a gente nem ler mais por inteiro consegue. A provisoriedade da vida é uma coisa às vezes cruel, mas essa aparente crueldade da transitoriedade do que somos nós é um puxavanco de orelhas para que nós abramos os olhos para o que é importante, é essencial, e ao mesmo tempo dispensemos na nossa jornada aquilo que não tem importância alguma, e que às vezes é o que mais nos entretém, é o que mais nos consome tempo e energia, é o que mais nos paralisa em termos de existência. Esse é um primeiro puxavanco de orelhas importante que o Evangelho nos faz. Segundo, quem quer enxergar mais além não deve dar ouvidos ao que diz o mundo. E o texto é claro: cuidado para não ser desenganados, muitos dirão isso e mais aquilo, é o tempo, é o fim do mundo. É bom não escutar essas pessoas, esses profetas de mau agouro. Devemos escutar antes a nossa voz interior, procurar saber e seguir o que diz a nossa consciência. A nossa consciência é a porção humana onde Deus é encontrado com mais contundência, de forma mais direta e imediata. Se alguém quer saber onde é que está Deus, ouça a sua consciência. Não uma consciência relaxada, mas também não uma consciência muito pesada, pesarosa, mas uma consciência equilibrada, esclarecida, lúcida o mais possível. É aí que Deus se encontra. Siga a sua consciência. Não corramos o risco que Pilatos correu, e foi o pecado dele, entregando Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo era o inocente, mas não escutou a sua consciência. Tornou-se surdo para si mesmo. Escutou e deu vez e voz à gritaria que vinha de fora: crucifiquem-no, crucifiquem-no, soltem Barrabás. Lavou as mãos e entregou o inocente. Quando a gente não escuta a consciência da gente, a gente mata e morre com a maior das facilidades. A consciência nos interpela e não nos deixa fazer algo exageradamente fora do rol daquilo que foi planeado por Deus desde sempre para nós. Ouçamos e valorizemos a nossa consciência. Aliás, nesse sentido, nós nunca precisamos tanto de nós mesmos como agora. Precisamos muito de nós próprios. Terceiro, quem deseja uma vida mais plena precisa aceitar que é limitado e que não possui o controle da vida, de nada, dos eventos, sejam eles internos ou externos, daquilo que vai acontecer de bom ou de ruim. Tudo foge ao nosso controle. Absolutamente tudo. Quem está livre de um acidente e de repente perder a vida num deles, de um raio? Antigamente dizia-se que um raio era muito difícil de acontecer, de cair, e um raio cair no mesmo lugar não acontecia nunca. Hoje os raios estão aí a 3x4 em tudo quanto é lugar e caem no mesmo lugar, às vezes 2 ou 3 vezes seguidamente, um pequeno espaço de tempo. Quem está livre disso? Ninguém. Quem está livre das consequências de uma inveja, de um ciúme, de uma perseguição, de uma intriga? Ninguém absoluto. Um descuido, nós já éramos. Mas aquilo que nos acontece de ruim não é o mais importante, não é o mais relevante. O relevante é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Nesse sentido, o controle está em nós. Como acolhemos, como recebemos, como interpretamos, como incorporamos, como vivenciamos as coisas que vêm de fora para dentro. Aí depende de mim, aí depende de cada um de vocês. Não depende de nada, nem de ninguém. Porque para uma pessoa desatenta, a morte da lagarta é somente a morte de mais um bichinho. Mas para uma pessoa atenta e de olhos abertos, a morte da lagarta é o nascimento de uma borboleta. O nosso desafio é não ver apenas a morte da lagartinha,
mas perceber o que é que está no bojo dessa morte e olhar para o que vem depois dela seguidamente, que é uma vida muito maior, muito mais rica em possibilidades que a vida de uma borboleta. Devemos aprender a lançar um olhar positivo então sobre todas as coisas que enfrentamos, inclusive as tragédias, as tribulações da nossa vida, porque transformar tudo numa oportunidade da gente testemunhar a fé da gente, fortalecer a caminhada da gente, porque nada existe por acaso, tudo tem uma finalidade, uma utilidade, tudo nos ensina uma coisa. Então a gente não deve recusar nada, porque nós estamos aqui para aprender, e quanto maior, mais amplo, mais generoso for esse aprendizado, mais nós cumprimos a nossa meta de vida. Quanto mais nós restringimos nosso aprendizado, mais a gente se distancia desses objetivos principais com que fomos trazidos a essa mesma vida. E tem uma coisa, nesse mundo é assim, nada pode ser dispensado, porque cada coisa ensina uma coisa. Nenhuma coisa ensina aquilo que outra coisa ensina. O que outra coisa ensina é próprio dela. Aquela primeira ensinou o que ela veio a ensinar. Então eu não posso dispensar essa coisa que apareceu na minha frente porque ela é menos boa, porque ela não me apetece, porque não me dá nenhum prazer, não me causa nenhuma alegria. Pelo contrário, traz-me um incômodo e algum sofrimento em função de uma outra que eu gostei lá na frente. É para lá que eu vou e vou abraçar somente aquela. Não sejamos tão seletivos, porque a vida é preponderante. A vida é um valor maior, acima de nós e da nossa vida pessoal. E se a vida colocou diante de nós algumas coisas para nós experimentarmos, é porque essas coisas vieram para nós. Elas são nossas, elas nos pertencem. E não adianta dizer, não, mas eu não mereço isso, eu não fiz nada para ganhar isso, eu estou sendo castigado por isso. Não, veio para você, é seu. Abrace aquilo e pergunte: o que é que a vida quer me ensinar através dessa coisa que eu não aprendi com nenhuma das outras coisas anteriores que me ocorreram até agora? Na hora que a gente faz a pergunta certa, a gente vai ter a resposta certa. Quando a gente faz a pergunta errada, por exemplo, eu não mereço isso, por que é que isso aconteceu comigo, somente comigo, a gente vai obter a resposta igualmente errada. Façamos a pergunta certa nesse sentido também. Quem deseja viver bem e ser feliz precisa evitar as preocupações com o futuro. Jesus diz no Evangelho de hoje: não planejem antecipadamente a defesa de vocês. Eu lhes darei as palavras certas no tempo certo. Esse é um alerta contra as nossas preocupações. Minha mãe dizia que o que mata não é o trabalho, é a preocupação embutida no trabalho que a gente faz. É a preocupação que desvia a gente do sentido correto da nossa vida. E tem uma coisa, se a gente olhar a rigor, com mais vagar, vai perceber que não tem sentido a gente se preocupar com nada. Tem um ditado antigo que dizia assim: se um problema seu tem solução, por que você vai se preocupar com ele? Tem solução? Se um problema seu não tem solução, vai se preocupar por quê? Não tem solução? Porque não tem remédio, diziam os antigos, remediado está. Hoje, por estatísticas, nós sabemos que 95% das nossas preocupações relativas ao futuro não acontecem, não se materializam. 95% é quase 100%. Só 5% podem acontecer, porém, muito diferentemente do que a gente imaginou. Então a gente pode arredondar dizer que 100% das preocupações da gente não se concretizam. Então não vale a pena. Perdemos energia à toa, investimos tempo, e como diz o outro, tempo é dinheiro, investimos tudo na ficha errada. Evitemos ficar presos a esse grilhão das preocupações. Olhemos para o hoje, que é muito importante. Lembro-me de Buda. Buda dizia para os seus discípulos uma coisa que eu achei sempre maravilhosa: se vocês quiserem saber sobre
o seu passado, olhem para o seu presente, porque o presente invariavelmente é resultado do passado de vocês. Se quiserem conhecer o futuro de vocês, mais uma vez, olhem lucidamente para o seu presente, porque o futuro será resultado do que vocês vivem agora. Presentifiquemos a nossa vida no presente e sejamos capazes de colher os frutos intensos desse mesmo presente, dessa opção que nós fazemos radicalmente, instantemente por Ele. Jesus Cristo, em outras ocasiões, já nos advertia: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia chega, basta a sua própria preocupação. E no Pai Nosso também nos falava, logo no início, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer que nós peçamos o pão de hoje, não o pão da semana, nem do mês, nem do ano, nem o pão dos nossos filhos quando crescerem já terem lá a coisa certa para viver, muito menos dos nossos netos. Eles também terão essa ocupação cotidiana de prover o seu próprio sustento. Faz parte da caminhada digna de uma pessoa, está à altura e tem envergadura para enfrentar a necessidade de prover a sua existência. Depois, quem quer alcançar a plenitude precisa aprender a acolher tudo com igual valor. Reconhecer que a nossa vida não existe nada dentro dela que não seja importante. Tudo tem o seu propósito. No fundo, o Evangelho quer que nós busquemos a equanimidade. Uma pessoa equânime é uma pessoa que é igual na tempestade e na bonança. Procura ser o mais equilibrado possível em todas as ocasiões, independentemente do que vem de lá para cá, de fora para dentro. E Jesus dizia, por último: vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Pergunto a vocês, pode haver alguma coisa mais insignificante e supérflua do que um fio isolado de cabelo? Não. Nós perdemos um bocado de fio de cabelo, todos nós, todos os dias. Basta pentear o cabelo depois de um banho, e se não se banhar, perde muito mais, porque vem aquele trunfo de cabelo no pente ou na escova. Pode haver, repito, uma coisa mais banal do que isso. Pode haver uma coisa mais banal e trivial do que lavar uma louça, do que enxugar um banheiro, do que lavar um copo, do que varrer uma casa, do que limpar um objeto ou um ambiente. Não. São as coisas mais simples e corriqueiras do dia a dia. Mas Jesus Cristo, que está atento a um fio de cabelo, quer que nós estejamos atentos, totalmente envolvidos nas coisas que aparentemente são banais, naquilo que ninguém valoriza via de regra, mas que tem um valor. Precisamos valorar aquilo que ninguém valoriza, mesmo sendo uma coisa muito corriqueira, mas são coisas de que nós precisamos. É um trabalho que alguém tem que fazer e que nós fazemos esse trabalho o tempo inteiro. Trata-se aqui da gente reconhecer que em nossa vida não há nada que não seja importante, repito, nada que possa ser negligenciado, nada que possa passar ao lado ou ser deixado por nós de lado. Nada do que somos e do que fizermos ficará perdido. Tudo é aproveitado por Deus, inclusive a valorização dos nossos fios de cabelo. Meu pai contava a história de um homem que tinha 3 fios de cabelo só na cabeça, mas ele valorizava aquele cabelo. E antes de sair de carro, depois do banho, ele pegava um fiozinho com muito cuidado, passava por outro lado da cabeça, segurava ali, passava o outro fiozinho para o outro lado, o terceiro fio para o outro lado, olhava-se no espelho, e ia embora. Um dia ele perdeu um fio, só ficaram 2, mas ele foi lá, olhou, puxou um primeiro, botou aqui, puxou um segundo, botou do outro lado, para a rua, para o trabalho. Outro dia só tinha um, ele olhou, mas com mais cuidado ainda, colocou aquele de um lado para o outro, olhou-se no espelho, até com certa alegria, foi embora.
No outro dia ele acordou, não tinha mais nenhum fio de cabelo, aquele mesmo havia caído. Ele olhou-se no espelho e disse: é hoje, pela primeira vez na minha vida, eu vou sair de casa totalmente despenteado. Valorize os fios de cabelo que você tem. Valorize as coisas pequenas que estão diante de você. Aliás, a vida se engrandece, não é com as grandes, importantes, nobres e coisas ocasionais que eventualmente nos possam chegar. Nenhum de nós quase vive essa experiência. É aqui e acolá. A vida se enobrece e se engrandece quando nós sabemos enobrecer e engrandecer coisas pequenas, pequenininhas, diminutas, que a vida vai colocando em nossas mãos para a gente tocar, para a gente resolver, para a gente aprender, para a gente vivenciar e experimentar. E a grandeza maior da vida significa, em termos de final da nossa caminhada, eu fiz bem todas as coisas que a vida colocou em minhas mãos como responsabilidade minha para fazer. Quem chegar ao final dos seus dias com essa consciência, certamente terá vivido bem e não terá estado distante daquilo que Deus esperou para si. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.